Olá, aqui é o André e eu vou fazer uma série de vídeos para vocês sobre um tema chamado Teoria das Restrições. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 princípios da Teoria das Restrições. Mas antes, deixa eu te falar um pouco do histórico. Quem criou a Teoria das Restrições foi o senhor Eliyahu Goldratt. Ele, na década de 70, ele desenvolveu um software chamado OPT. Ele vende esse software nos Estados Unidos para algumas empresas, e como as empresas não entendiam bem a sistemática, o conceito do software, ele resolve escrever um livro que ele deu o nome de A Meta, para explicar como que o software funcionava, o conceito por trás do software. Esse livro ele fez tanto sucesso que o Goldratt, a partir desse momento, ele escreveu esse livro em 1985, e a partir desse momento ele criou um instituto para desenvolver novos conceitos sobre o tema Teoria das Restrições. O que é a Teoria das Restrições, a TOC? São filosofias e técnicas das ciências exatas aplicadas às organizações humanas. Por que filosofias e técnicas das ciências exatas? Porque o Goldratt ele é físico e filósofo, então ele cria suas teorias em cima de conceitos da física e da filosofia. Os 2 primeiros princípios se chamam simplicidade inerente e harmonia. Eles foram construídos tomando como referência uma lei de Newton, que diz que a natureza é extremamente simples e harmoniosa consigo mesma. Olhando essa figura, qual parece ser mais simples? Provavelmente você deve estar falando que é a A, mas para a teoria das restrições, a figura mais simples é a B, porque ela está interligada. O fato dela estar interligada, os processos estarem interligados, isso quer dizer que quando você identifica a restrição e você resolve, todo o sistema é beneficiado. Então, por isso que ele é mais simples, devido a essa interligação. Então, a melhoria que eu faço em um setor, ele se expande para todos os outros setores. O outro princípio, da lei de Newton, ele fala assim: a natureza é extremamente simples e harmoniosa consigo mesma. Então ele fala da harmonia. Então, para a teoria das restrições, um conflito ele deve ser entendido como algo que te impede de alcançar o objetivo, e não algo que você tem contra alguma pessoa, contra um colega seu de trabalho. Não é isso. Então, um exemplo de um conflito: um sistema de distribuição. Aí você tem lá um efeito indesejado. Armazém sofre com falta de estoque. Qual o objetivo de qualquer empresa? É ganhar dinheiro. Mas para isso, qual a condição necessária? Para ganhar dinheiro, eu posso reduzir o custo ou posso proteger a venda. Qual o pré-requisito para você atender a condição necessária? Reduzir o custo? Eu preciso ter menos inventário. Atender a venda, para proteger a venda, eu preciso ter mais inventário. Os 2 pré-requisitos estão corretos. As 2 condições necessárias estão corretas. Mas, já que os 2 estão corretos, tem alguma coisa errada aqui, porque eu não consigo ter mais inventário e ter menos inventário ao mesmo tempo. Então, a teoria das restrições, ela diz que aqui nesse momento eu tenho um conflito. Esse conflito, na prática, se reflete entre brigas entre departamentos, onde as pessoas acabam se odiando, porque cada um quer defender o seu ponto de vista. Aqui a teoria das restrições fala assim: quando você tem um conflito, você deve buscar um pressuposto falso. O que é o pressuposto falso? Quer dizer que ter menos inventário ou ter mais inventário, um desses 2 é um pressuposto falso. Cada departamento aqui que defende o seu ponto de vista, ele acredita que aquilo está certo, que aquilo é verdade, mas aquilo é uma mentira. Então, qual desses daí é uma mentira? O que é mentira aqui seria ter mais inventário. O que me garante que ter mais inventário vai proteger a venda? Então, isso daí está errado. Porque o fato de ter mais inventário não vai proteger a venda. O que vai proteger a venda é você ter uma melhor gestão do estoque, uma melhor gestão do inventário, das suas peças que você tem dentro do sistema. Então, para a teoria das restrições, quando eu consigo achar o pressuposto falso,
que é o que eu acredito que seja verdade, mas é uma mentira, quando eu elimino isso, o sistema entra em harmonia, as pessoas deixam de se odiar e passam a trabalhar de forma colaborativa. O terceiro princípio é o respeito. Então, para a teoria das restrições, nós devemos respeitar as pessoas, mesmo quando as pessoas fazem coisas que parecem ser erradas. Porque para a teoria das restrições, as pessoas elas fazem as coisas erradas não porque elas querem, mas porque muitas vezes elas são induzidas àquilo. Vamos entender isso. Digamos que você tem um problema, a caixa está muito baixa, quer dizer, o fluxo de caixa está baixo. Por que o fluxo de caixa está baixo? Porque ele compra material em demasia, mais do que precisa. A crença comum, culpe as pessoas. Então, quem é o culpado? O comprador. Ele é preguiçoso, é relapso, ele é incompetente. Mas, para a teoria das restrições, o comprador não é o culpado. O comprador nesse caso está sendo induzido ao erro. Quem é o verdadeiro culpado? São os conflitos não resolvidos e as premissas ruins. Então, o que é essa premissa ruim? Na verdade, para a teoria das gestões, é a política da empresa. Porque a política da empresa foi definida que o comprador ele deve buscar descontos com volume. Quem define a política da empresa? O presidente e os diretores. Então, eles acreditam que quando você compra um volume maior, você tem desconto. Isso é verdade? O custo operacional por peça cai também é verdade. Só que tem um reflexo no fluxo de caixa. E esse reflexo, ele prejudica a empresa. Então, na verdade, o verdadeiro culpado por a empresa estar afundando não é o comprador, mas sim a política que foi definida de trabalho para o comprador. E o pior de tudo, sabe o que é? É que o comprador, mesmo que ele não queira cumprir a política, ele é obrigado, porque ele é medido, nesse caso ele vai ser medido por trazer reduções de custo por meio de descontos, né? Comprando volumes maiores. Então aqui a teoria das restrições ela nos abre os olhos para nós entendermos qual é a verdadeira causa raiz. A causa raiz não está nas pessoas, mas está na forma que você define para que essas pessoas trabalhem. O quarto e último princípio, fala do potencial de melhorias. Então, para a teoria das restrições, o maior obstáculo a ser superado aqui decorre da tendência natural de se acreditar que, pelo fato de se trabalhar bastante para encontrar uma boa solução, implementá-la e obter resultados significativos, tudo o que deveria ser feito já foi feito, ou seja, conhece-se muito bem a situação. Então, quando você melhora e você entra, você acha que já sabe tudo, isso para a teoria das restrições é algo ruim. Desta forma, mesmo quando existe uma crença que melhorias são sempre possíveis, os esforços são focados na direção de pequenos ajustes, né? Ou seja, polir a solução, o que, apesar de contribuir para as melhorias, propicia um retorno cada vez menor. Então, a teoria das gestões diz assim, mesmo que você trabalhe fazendo melhorias constantes na sua empresa, no primeiro momento isso é bom, mas depois essas melhorias, o retorno delas vai se tornando menor. Então você não deveria se contentar com esse retorno menor, você deveria buscar algo que melhorasse mais ainda, de forma exponencial, o seu processo. Então, o Goldrich, ele segue o seguinte princípio, que o crescimento, nessa parte vermelha aqui, né? O crescimento exponencial dos resultados, você deve buscar o crescimento exponencial desses resultados, você deve buscar sempre crescer, mas acompanhado de uma estabilidade da organização. Quer dizer, você deve manter os seus custos estáveis, né? Você não pode crescer a qualquer custo, você tem que ter o seu custo estável, porque senão a sua empresa vai ser prejudicada. Então, para o Goldrich,
o processo de melhoria contínua deveria seguir essa figura, esse gráfico. Você sempre deve procurar crescer de forma exponencial, não ficar se acomodar com pequenos crescimentos, né, pequenas melhorias, mas você deve buscar melhorias significativas. Mas quando você busca melhorias significativas, significa que você tem um custo para isso. E esse custo, para a teoria das gestões, não é ruim, desde que ele seja compatível com o seu crescimento. Então, eu devo aumentar, eu devo ter como objetivo crescer sempre, mas para eu crescer eu preciso aumentar o meu custo. Isso para a teoria das gestões não é ruim. Exemplo, eu vendo 10 mil produtos por mês, agora eu vou passar a vender 15 mil. Para que o meu processo eu consiga suportar esse aumento de vendas, eu preciso contratar mais pessoas, preciso investir talvez na compra de caminhões, máquinas, aumentar um barracão. Para a teoria das gestões isso não é ruim, isso é bom. Por quê? Esse aumento do custo que você vai ter vai te permitir vender mais, né? Então a teoria das gestões ela fala assim, você deve sempre procurar crescer e junto com isso você deve procurar manter os seus custos estáveis. Os seus custos eles devem crescer, mas de uma maneira que o seu processo tenha, para que o seu processo tenha uma estabilidade. Que estabilidade é essa? É que você consiga suportar o crescimento, tá? Porque isso não adianta, você não consegue. Se você cresce, você precisa ter mais recursos, você precisa investir, porque se você não investe, novamente esse exemplo que eu te falei, você aumentou a sua venda de 10 mil peças para 15 mil. Se você não investir em máquinas, pessoas, estrutura, o que vai acontecer? Daqui a algum tempo, esse crescimento que você teve, você vai perder, porque você não vai conseguir entregar no prazo, o produto que você vai entregar vai ser de qualidade ruim. Então todo aquele trabalho que você teve para te alavancar no mercado vai ser prejudicado. Então crescer, você sempre deve buscar crescer de forma exponencial, e com isso, consequentemente, você vai ter que crescer o seu custo também, mas para a teoria das gestões isso não é ruim, desde que esse custo ele venha a ser coerente com o seu crescimento. Tá bom? Então, esses são os 4 princípios da teoria das restrições. Eu te vejo na próxima aula. Até mais.